Olá, meu amigo concurseiro, você que se preparou para o concurso público da CESPA e fez prova agora recentemente, eu trouxe aqui neste vídeo comentários a respeito da questão que a Consulplan aplicou nesse concurso público, tá? Eu sou o professor Gilson Fernandes, sou professor de informática para concursos públicos e eu tive turmas, tá, que se prepararam para esse concurso público em que a Consulplan fez a prova. A gente tinha a Consulplan como uma organizadora tranquila, nunca fez grandes disparates, mas eu tenho algumas considerações a fazer sobre a prova que foi aplicada para agente administrativo da CESPA, tá? Vamos começar a correção da prova que foi aplicada pela primeira questão. Olha aqui, olha. Ele coloca o seguinte aqui, olha. Microprocessadores são utilizados na construção de computadores para fins diversos. Um microprocessador pode estar integrado a outros dispositivos dentro de um único circuito, incluído para formar um microcontrolador. A forma como o processador de um computador acessa a memória, olha aqui, olha, acessa a memória e utiliza as informações, define a sua arquitetura. As arquiteturas mais comuns são a de Harvard e von Neumann. Sobre as arquiteturas dos computadores, analise as afirmativas a seguir. Olha, a minha consideração mais eloquente aqui, tá? Mais contundente, vai justamente sobre essa questão. Eu tenho sido um crítico de algumas organizadoras de concurso público que estão pegando extremamente pesado, tá? Para provas, por exemplo, de nível médio. São assuntos que eles estão descendo muito ou estão subindo muito o sarrafo no que diz respeito à cobrança. Está ficando muito profunda dentro do assunto e eles estão fazendo cobranças absurdas. Nós tivemos algumas questões aplicadas por algumas organizadoras, que não vem o caso agora a gente falar, que eu já me posicionei, inclusive aqui dentro do canal, solicitei, inclusive, dentro de alguns vídeos que você pode ver ali no meu canal, anulação de algumas, tá? Mas nessa aqui, a Consulplan, ela se superou e acabou com aquele meu conceito de organizadora tranquila. Por quê? Dando aula para concurso público há mais de 20 anos, a gente sabe que a questão de concurso público, ela é em cima do padrão. Não cai em concurso público questão de informática com um programa personalizado, por exemplo. Porque eu personalizo de um jeito, você personaliza de outro, o cara que vai elaborar a questão personaliza de outro. E aí, como é que vai cobrar na prova? Então a gente cobra, é cobrado em prova configuração padrão. O que é isso? Como o programa é instalado, e padrão é aquilo que todo mundo usa, tá? O que todo mundo usa hoje no critério de arquitetura de computadores? Usa a arquitetura de von Neumann. Bem aqui, ó. Tá? É usado a arquitetura de von Neumann. Tanto que quem foi meu aluno encheu o saco de tanto, enjoou de me ouvir falar arquitetura de von Neumann, na arquitetura de von Neumann. Nossos computadores hoje são baseados na arquitetura de von Neumann porque é o padrão. É o que todo mundo usa. A arquitetura de von Neumann, ela preconiza que você tenha dispositivos de entrada, dispositivos de saída, unidade lógica, unidade aritmética e memória. Tá claro? Só que a arquitetura de von Neumann, ela tem um barramento, que é o barramento de FSB, o Frontside Bus, o barramento frontal para se comunicar com a memória. Então você tem um caminho só de comunicação entre o processador e a memória do sistema. Essa arquitetura de Harvard aqui, ela não é usada, mano. Ela não é usada praticamente por quase ninguém no mundo. Tem empresas, tem corporações que usam isso, mas essa arquitetura ela já preconiza que o processador ela vai se comunicar com duas memórias. Ele tem dois barramentos para duas memórias, tá? Então ele vai ter uma memória de dados e outra memória de processos ali, então ele vai se comunicar com as duas. Qual a vantagem disso? Ele vai poder dividir. Ele vai poder dividir, isso torna o processamento dele mais célere. Mas não é padrão.
Quando eu digo que a Consulplan subiu muito o sarrafo nessa questão aqui, é porque tem gente que é formada na área de informática, que não sabe disso, porque só trabalha na arquitetura de Von Neumann. A arquitetura preconizada, tanto que hoje a maioria, ou quase todos os computadores que você tem do tipo desktop, são clones IBM. Os clones IBM são arquitetura de Von Neumann. Tem um desktop na tua casa, tens um notebook, é arquitetura de Von Neumann, mano. Ninguém usa arquitetura de Harvard, mas o cara, para mostrar eloquência no assunto, o cara, para mostrar proficiência, né, vai e submete o candidato de concurso público a uma questão absurda dessa. Gilson, posso meter recurso? Não, porque a resposta está certa. A resposta que deu no gabarito está correta. E também, porque quando ele fala em arquitetura de computadores no teu edital, ele não especifica qual delas. Deu para entender? Tá dentro de arquitetura de computadores? Tá, mas está fora do padrão. Tá? Então, o meu recurso fica inviável aqui, porque vai alegar o quê? Ah, isso não está no meu edital? Não, está aqui, olha, arquitetura de computadores. Tá aqui. Então, teria que fugir do padrão. Aquilo que, inclusive, todas as organizadoras cobram. Mas ele coloca aqui o seguinte, para analisar as afirmativas a seguir. Ele diz, olha, na arquitetura de Von Neumann, existe diversos barramentos de acesso à memória, tanto para dados quanto para instruções. Não. Na arquitetura de Von Neumann, você tem um barramento específico, que é o barramento frontal, o barramento de FSB, o Front Side Bus, o barramento frontal. Só que ele é dividido em 3 barramentos. O barramento de dados, o barramento de endereço e o barramento de controle. Tá claro? Mas são diversos barramentos. Então, isso aqui a gente classifica como errado. Tá? A arquitetura de Von Neumann não preconiza isso. Ele coloca aqui, no segundo item, o seguinte. Na arquitetura de Harvard, existe 2 barramentos de acesso à memória. Um apenas para dados e outro para instruções. Isso está certo. Isso está certo. Inclusive, a arquitetura de Harvard ela foi desenvolvida para buscar uma maior celeridade no que diz respeito ao processamento de dados. Foi conseguido justamente com essas 2 memórias, com esses 2 barramentos. Então, a gente classifica isso aqui como sendo correto. Vamos ver o terceiro item. Na arquitetura de Von Neumann, as conexões são reduzidas, mas o tempo de processamento é prejudicado pelo compartilhamento do barramento para buscar o código do programa e os dados a serem processados, utilizados na... Eu acho que aqui é a continuação da outra. Tá claro? Isso aqui tá correto. Isso aqui tá correto. Por quê? Tu tens um barramento justamente para utilizar os 2, olha. Tanto utilizados para, como ele coloca aqui na arquitetura de Harvard, para instruções e para dados. Só que o barramento vai servir para os 2. Isso diminui, prejudica, olha, prejudicando o processamento. O processamento é prejudicado, ele fica mais lento. Lembra que eu te falei que a arquitetura de Harvard foi desenvolvida para ter mais celeridade? Então, isso aqui também está correto. A gente classifica isso aqui como correto, tá? Vamos ver o quarto item. Na arquitetura de Harvard, enquanto o processador executa uma instrução, outra poderá ser buscada na memória, sem interferência, o que torna o processo mais rápido. Positivo, tá? Torna o processo mais rápido. Isso aqui a gente classifica também como correto. Deu para entender? Qual é... Gilson, então a questão está certa? Tá. O que ele deu aqui como adjetivo correta? Tá certo. A questão quer subir muito o sarrafo. É querer que alguém que está disputando uma vaga para nível médio, tá tendo noção, dando digital, noções de informática, tenha conhecimento disso. Como eu te falei, tem gente, eu sei porque a gente dá aula disso, mas numa formação da disciplina específica, tá? Ou da área específica de informática, tu não vai ver a arquitetura de Harvard. Tu vai ver a arquitetura de Von Neumann. É padrão. Mas nesse caso aqui, tá? A banca considerou, nesse caso, como assertiva correta a letra E. Porque ele coloca aqui, olha, estão corretas aqui a 1, 2, 3 e 4? Não, a 1 tá errado. Aí ele coloca aqui
1 e a 2 também não. A 2 e a 3 também não. A 3 e a 4 também não. A 2, a 3 e a 4 estão corretas. Então, primeira questão, inclusive batendo com o gabarito da organizadora, assertiva correta é a letra E. Beleza? Vamos ver aqui, tá? Nossa segunda questão. Ele coloca aqui o seguinte. Considere um documento em Microsoft Word que deverá ter todo o texto alterado da seguinte forma. Título do texto à direita, em negrito e em itálico. Corpo do texto justificado e com espaçamento duplo entre as linhas. Para que o texto seja formatado de forma ágil, serão utilizados atalhos de teclado, tá? Atalhos de teclado do Microsoft Word, que são comandos de formação de caracteres. As teclas de atalho utilizadas para cada alteração solicitada são, respectivamente. Olha, isso aqui durante as nossas aulas a gente bateu bastante. Por exemplo, texto alinhado à direita. Eu tenho certeza que aluno meu aí vai ir. Quando eu falar, como é que você alinha um texto à direita? Você usa o teu Ctrl G. Quero que todo mundo falava, Ctrl G vai ter que cair na prova. Ctrl G com certeza vai aparecer na prova. Então você alinha à direita com Ctrl G. Se você quer aplicar negrito itálico, você vai usar o teu Ctrl, tá? N para negrito e o teu Ctrl I para itálico. Beleza. Achamos o primeiro, tá? O primeiro bloco de teclas de atalho. Aí ele coloca corpo do texto justificado. Para justificar, você vai usar o teu Ctrl mais J. Ctrl J. J, justiça, justificado. Tá? E para o espaçamento duplo entre linhas, tu vai usar o teu Ctrl 2. Espaçamento simples, Ctrl 1. Espaçamento duplo, Ctrl 2. Espaçamento 1,5, Ctrl 5. Tá? Então aqui a gente já tem o segundo bloco de teclas de atalho. Isso foi batido exaustivamente em exercício, em maratona, em aula, tá? Então ele coloca aqui, Ctrl F, não, já que se ele quer respectivamente, já perdeu a letra A aqui, né? Ctrl T seleciona tudo, não. Ctrl I é itálico, Ctrl J justifica e Ctrl 2 tá certo. Olha, essas duas aqui, pro segundo item, estariam batendo, ó, estariam certas. Mas isso aqui, o resto, tá errado. Ctrl E centraliza. Ctrl E, centralizar parágrafo. Ctrl L, localiza, tá? Ctrl I é itálico, tá certo. Ctrl 2 é espaçamento duplo, mas respectivamente, tá errado. Ctrl J justifica. Ctrl C, copia. Ctrl I, coloca itálico. Ctrl N, negrita. Ctrl 2, espaçamento duplo. Ctrl J, justifica. Tá? Vamos ver a letra D. Ctrl G, tá valendo, olha, a linha direita. Ctrl N, negrito, tá valendo. Tá? Ctrl I, itálico, tá valendo. Ctrl J, justifica. Ctrl 2, espaçamento duplo. Então a gente já fica uma assertiva correta a letra D. Tá? Ctrl G, a linha direita. Ctrl T, seleciona tudo. Ctrl N é negrito. Tá? Tá errado. Ctrl 5 é espaçamento 1,5. Ctrl E centraliza. Então, segunda questão, a assertiva correta, tá? É a letra T. A gente fica com uma assertiva correta, a letra D. Bacana? Beleza? Vamos ver a terceira questão aplicada na prova da Consulplan para CESP, agente administrativo. Dentre as principais características de estrutura distribuídas em um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Um SGPD, tá? Assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Primeiro, o que é um banco de dados?
Banco de dados é onde você armazena dados. Por exemplo, uma agenda telefônica é um banco de dados. Uma ficha de biblioteca é um banco de dados. Porque ali está tudo organizadinho e fica fácil de você procurar. Então, tudo aquilo que você tem em grande monta, você arranja um local para guardar. Geralmente você usa os bancos. Tem muito dinheiro, guarda no banco. No banco de dinheiro. Tem uma clínica de reprodução, tem um banco de esperma. A gente está onde você guarda. E se você tem informação, você guarda em um banco de dados, tá? É um estoque de informações. O banco de dados, ele pode ser de vários tamanhos. Você tem bancos de dados específicos, você tem bancos de dados mistos, você tem data house, que são grandes bancos de dados. É um banco de dados de banco de dados. Gilson, não entendi. Exemplo. Dentro de uma organização, você tem um banco de dados de informação financeira, você tem banco de dados de informações de marketing, banco de dados de informações de materiais, banco de dados de produção. Tem vários departamentos. Todas essas informações vão participar de um único banco de dados. Esse único banco de dados a gente chama de Data Warehouse. E ele é alimentado e os dados são buscados nesse Data Warehouse de várias formas. Tá claro? Então vamos ver aqui o que ele fala sobre banco de dados. Ele coloca aqui o seguinte, olha. Redução da complexidade da rede, tornando a manutenção mais simples. Não, muito pelo contrário. Um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele não reduz a complexidade da rede, ela fica mais complexa, inclusive. Por exemplo, você tem as estruturas de bancos de dados, você vai ter banco de dados em hierarquia, tá? Banco de dados, banco de dados relacional, em relação. No banco de dados relacional, você vai ter vários bancos de dados interligados. Por exemplo, você chega no Banco do Brasil, você quer fazer um empréstimo. Quando o gerente jogar o teu CPF no sistema do Banco do Brasil, ele já vai consultar o Ministério do Trabalho, ele vai consultar o INSS, ele vai consultar a Serasa, ele vai consultar a SPC, ele vai consultar a Receita Federal, ele vai fazer, todos esses bancos de dados estão ligados. O sistema de identificação hoje, se o camarada faz uma besteira lá no Paraná, ele vai poder ser identificado aqui, tá? Basta jogar a identidade dele no sistema, a digital dele, ou seja, todos os bancos de dados estão interligados. Isso dá uma complexidade para interligar todos esses bancos de dados. Isso não simplifica esse sistema, tá? Então, está errado. Maior centralização de controle, resultando em maior segurança dos dados. Não, ao contrário. Você tem uma descentralização no banco de dados. Tem vários bancos de dados, você concentra ele no local, mas cada um banco de dados continua tendo a sua forma dinâmica de consulta. E isso não traz mais segurança também. Isso aí não tem nada a ver com a questão de segurança, tá? Vamos ver a letra C. Aumento da latência nas operações devido à comunicação entre os nós distribuídos. O que é aumento da latência? É uma diminuição da velocidade. Tá? A latência, a rede fica muito lenta. Nos sistemas que a gente tem hoje, isso não acontece, tá? Nos sistemas de gerenciamento de banco de dados. Inclusive, não está relacionado ao banco de dados em si, e sim com a estrutura para se ter o banco de dados. Melhoria na escalabilidade, permitindo a adição de recursos conforme necessário. Positivo, olha. O que é a escalabilidade? É a possibilidade de ampliação do sistema. Por exemplo, acabei de falar para você que o sistema de identificação, ele está todo interligado. Então, o camarada faz a besteira lá no Paraná, ele é identificado no Pará, ele é identificado em São Paulo. Então você tem ali a escalabilidade. O sistema do Paraná, que foi onde ocorreu o delito, tá? Ele foi escalado, ele foi ampliado e pode ser consultado em qualquer lugar. Já assististe, por exemplo, uma reportagem em que o camarada faz uma besteira no trânsito, vai para a delegacia, chega lá, pelo que ele fez no trânsito, ele poderia ser solto, mas ele fica preso. Por quê? A gente achou lá em Goiás um mandado de prisão contra ele por não pagamento de pensão alimentícia, ou seja, o mandato estava aberto. Então, ou seja, você tem a expansão. O cara cometeu a besteira num estado, mas foi preso no outro. Isso aumenta a cobertura. Então, assertiva, a gente fica a letra D. Diminuição dos custos de hardware, eliminando a necessidade de servidores adicionais. Também não, de jeito nenhum. Tá? Ao contrário, quanto mais dados, mais espaço você vai ter para armazenar, mais investimento em hardware você vai ter que fazer. Tá claro? Se bem que hoje você tem os sistemas em nuvem. É outra história, tá? Mas aí você contrata conforme a demanda. Precisa de mais espaço, contrata mais espaço.
Tá ok? Então, terceira questão, a assertiva correta que a Consulplan considerou é a letra D. Beleza? Vamos ver a quarta questão que a Consulplan aplicou para a prova da CESPA. Sobre a criação de gráficos no Microsoft Excel, analise as afirmativas a seguir. Os gráficos podem ser criados a partir da guia Inserir do Microsoft Excel. Sim, inserir gráfico. Então a gente já considera isso como verdadeiro. Isso aí está correto, tá? Inserir gráfico. O gráfico é uma representação visual de dados retirados. Olha aqui, olha. É representação visual de dados retirados da tabulação, ou seja, da tabela, que podem ser analisados de forma mais fácil, positivo. Você tem uma perspectiva melhor de análise a partir do momento que você analisa gráficos. Analisar os números exige uma concentração muito aprofundada ali, você tem que ficar muito ligado para não passar nenhum número batido. Gráfico não, você vê o gráfico, você já consegue analisar com muito mais precisão e eficiência, tá claro? Então isso aqui a gente classifica como sendo verdadeiro também. Vamos ver o terceiro item. O gráfico tem a função de resumir os dados de uma tabela, independentemente se o tipo for em linhas, colunas, barras ou pizza, dentre outros. Parece até uma pizzaria, né? Uma padaria, mas não. Realmente os gráficos, eles resumem, tá? As informações. Você tem ali de forma resumida e gráfica a forma de analisar os dados. Justo, mas qual o objetivo? Auxiliar o ser humano na tomada de decisão. Tudo que você faz, você analisa dados. E analisar dados em gráficos, tá? Você consegue observar a tendência de crescimento, a tendência de descendência dos dados. Então, os gráficos, ele tornam isso muito mais fácil, tá? Então, isso aqui também tá correto. Tá tudo correto, né? Então, ele coloca aqui. A 1, a 2 e a 3 estão positivo. Olha, está correto o que se afirma aqui, olha. Se afirma se for a letra A. A 3 apenas? Não. A 1 e a 2? Não. A 1 e a 3 também não. A 2 e a 3 também não. Então, quarta questão, tá? A assertiva que a gente fica aqui como correta é a letra A. Ok? Vamos ver a quinta questão que a Consulplan aplicou para a prova da CESPA. É possível afirmar que a intranet é uma rede privada. Vamos lá. Que permite o acesso restrito às informações confidenciais de diversas organizações. Não, isso aqui está errado. Olha, vamos logo para o conceito. O que é uma intranet? Intranet é uma internet privada. A empresa fecha os seus domínios na internet e só vai ter acesso àquela parte da rede ali que a gente tiver autorização. Se não tem autorização, não acessa. Tá? Quem é que tem autorização para acessar essa rede? Os funcionários da empresa. Ela é para uso restrito interno de rede corporativa. Tá? Só que para ela poder receber esse nome intranet, ela tem que usar as mesmas tecnologias que fazem com que a internet funcione. Por exemplo, a internet é uma rede de padrão TCP/IP. A intranet tem que ser TCP/IP. A principal forma de interação de uma intranet é um browser. O que é um browser? É o programa que tu usa para navegar nas páginas da web. Dentro de uma intranet é possível enviar e receber e-mails. Vai usar o protocolo SMTP e o protocolo POP3. Dentro de uma intranet você consegue transferir arquivos. Você vai usar o protocolo FTP. Dentro de uma intranet você consegue ter uma sala de bate-papo. Você vai usar o protocolo IRC, ou seja, você trabalha na rede corporativa da mesma forma que você tem a arquitetura da internet instalada, tá? Só por isso ela vai poder ser chamada de intranet, tá? Então ela não tem acesso, ela permite acesso restrito a informações confidenciais de diversas organizações. Isso está errado. É uma rede privada que utiliza a infraestrutura da internet para conectar usuários de diferentes organizações. Também não. É para uso interno corporativo. Gilson, mas a intranet usa a internet? Lógico que usa. Ela está conectada à internet, mas ela usa as tecnologias para fazer o seu ambiente interno poder funcionar. Que utiliza a infraestrutura da internet para fornecer acesso público às informações restritas? De jeito nenhum. Ela é de uso privado.
que utiliza a tecnologia da internet, para permitir acesso remoto aos recursos da organização. Não, de jeito nenhum. Ela usa as tecnologias da internet, permite acesso remoto caso ela abra, digamos, para um fornecedor, caso ela abra para uma filial, tudo bem. Mas não nesse caso aqui, isso aqui tá errado. É uma rede privada interna de determinada organização. Olha aqui, olha, interna de determinada organização que utiliza tecnologias da internet a fim de compartilhar informações e recursos entre seus membros. Pronto. Membros da organização dentro da empresa, tá? Então, isso aqui a gente classifica como sendo assertiva correta, tá? Então, quinta questão, a gente classifica como assertiva correta a letra E. Beleza, tá? Vamos ver. Opa, acabou, né? Presta bem atenção. Eu, mais uma vez aqui, quero reforçar a minha indignação com essas organizadoras de concurso público. Eu acho que concurseiro precisa de respeito. Mano, não é fácil a vida de quem faz concurso público. Não é. O concurso, ele não investe só dinheiro na preparação de um concurso público. Ele investe tempo, ele investe paciência, ele deixa marido, a concurseira deixa marido em casa, o concurseiro deixa a esposa em casa, deixa filhos, enfrentar ônibus lotado, sol, o dia todo, vai estudar até tarde da noite. Eu acho que essa pessoa ela precisa de, acima de tudo, respeito por essas organizadoras de concurso público. Tivemos as questões da CETAP, que abusou da paciência de quem fez concurso público recente. Agora veio a Consulplan, como eu falei logo no início do vídeo, subindo o sarrafo e cobrando absurdamente coisas que não existem e não são usadas no dia a dia porque não é padrão, tá ok? Mas eu me solidarizo com os meus alunos, aquelas pessoas que estudaram comigo. A gente fez o possível para trazer para dentro do modelo da Consulplan, tanto que eu falava o assunto, mostrava a questão. Falava o assunto, mostrava uma questão. A gente quis moldar o assunto pelo modelo da Consulplan e o camarada vai lá e faz um absurdo que ele fez na primeira questão. Tá ok? No mais, eu espero que, de alguma forma, você tenha conseguido superar essas dificuldades e tenha tido sucesso no teu concurso público. Ficou até aqui comigo? Considera te inscrever aí no nosso canal. Se gostou do vídeo, dá um like aí pra gente, tá? E ativa aí o sininho da notificação para poder o YouTube te chamar a atenção toda vez que a gente postar um vídeo aqui. Beleza? Se você ficou até aqui comigo, muito obrigado pela tua atenção. Deus te abençoe. Mais respeito, né? Com o concurseiro. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se for o caso. Querendo Deus.